Olá, meu nome é Igor Amado de Souza e eu vou falar um pouco para você sobre a plataforma Intercity. Bom, plataformas de cidades inteligentes elas vêm para atacar um problema comum existente aí nos softwares de IoT e em outros softwares também. Qual o modelo tradicional aí de soluções para desenvolver software? Você tem os seus dispositivos, né? Por exemplo, sensor aqui para trem ou para semáforo, enfim. E cada um desses dispositivos ele tem o seu próprio sistema, né? Então ele tem o seu banco de dados, recebe os dados no seu protocolo, do seu jeito, né? O que para uma administração de cidade, que pode ter vários desses dispositivos, acaba se tornando um problema, porque você não consegue fazer uma integração desses dados, né? E aí você acaba criando esses silos verticais, né? O que a gente costuma chamar de silos verticais. As plataformas de cidade inteligente têm o objetivo de ser multipropósito, ou seja, agregar dados e receber dados de dispositivos diferentes, mantê-los nessa mesma plataforma e assim facilitar a integração desses dados sempre que necessário para fazer diversas análises. Tá? Então, dentro do conceito aí de plataformas de cidades inteligentes, a gente tem os recursos, que são os dispositivos IoT, que são responsáveis por envio de dados, né, e que vão estar distribuídos aí pela cidade. E você tem as capacidades. As capacidades são os tipos de informação que cada um desses recursos provê. Então, por exemplo, para você imaginar uma câmera, ela vai prover imagens, né? Se você imaginar um termômetro, ele vai prover para você temperatura. Então essas são as capacidades que descrevem os dados aí, o que representam os dados que os recursos vão enviar. Tá? Aqui eu mostro para vocês a arquitetura da Intercity, né? Então a Intercity ela é composta por microserviços, né? Ela recebe dados, como a gente viu no slide anterior, de diversos dispositivos IoT diferentes, o que possibilita você fazer análise desses dados e com isso criar aplicações web que fazem uso desses dados ou aplicações de dispositivos móveis, análises diversas, né? E além disso, a Intercity ela também é uma plataforma de código aberto. Bom, e o que são microserviços? Né? Microserviço é uma arquitetura distribuída, né, de serviços, e eu vou falar aqui de algumas das principais características. Tá? Uma delas é o desenvolvimento independente. Esses microserviços eles podem ser escritos aí em linguagens diferentes, né? Cada microserviço na sua linguagem, usando a sua estrutura de dados. Esses serviços podem ser desenvolvidos por equipes diferentes, né? de código, então eles têm essa total independência. Né? Essa arquitetura é boa para lidar com escalabilidade. Né? O que isso significa? Quando você tem um aumento de requisições, um aumento de carga na sua aplicação, você consegue criar novas instâncias só daqueles microserviços que estão sendo mais exigidos no momento. Então isso permite você ter um controle maior do seu de como o seu hardware é usado, né, dentro do seu servidor, e dessa forma você consegue escalar aqueles microserviços que são mais necessários no momento e ao mesmo tempo diminuir as instâncias quando eles não estão sendo tão usados. Né? Outra característica é a comunicação simplificada. Né? Os fluxos de comunicação entre esses microserviços ele é feito com o uso de endpoints e protocolos REST. Né? Por exemplo, você pode usar o HTTP, é um protocolo síncrono muito utilizado na web, ou o MQTT, que é assíncrono, né? E ao invés de você usar protocolos mais complexos, por exemplo, de coreografia, né? No conceito de SOA, por exemplo.
Além disso, os microserviços facilitam a evolução do sistema, né? Você pode ter aplicações que são modificadas de forma independente, né? Então, cada serviço pode ser atualizado em um certo momento e você não fica tão temeroso de fazer mudanças, porque essas mudanças podem ser mais pontuais em um microserviço que necessita, sem afetar os outros microserviços, né? Isso também ajuda a melhorar os processos aí, por exemplo, de integração contínua, né, por você minimizar as alterações que são feitas no seu sistema como um todo, né, e além disso também permite você descentralizar então a distribuição e o deploy desses serviços em containers, né, facilitando aí o processo de deploy. Então vou falar sobre os microserviços que fazem parte da Intercity, né? Um deles é o Resource Adapter. O Resource Adapter ele é o proxy, ele serve como um proxy para os dispositivos de IoT se comunicarem com a plataforma, né? Ele permite você registrar e atualizar os recursos e também permite então você enviar dados para a plataforma, né? É o Resource Adapter que vai fazer esse controle. A gente tem também o Resource Cataloger. Ele é responsável por gerenciar e armazenar os dados estáticos da plataforma, ou seja, os dados, os metadados dos recursos, por exemplo, né? Também é ele responsável por criar os identificadores de cada um dos recursos, que você vai usar posteriormente para saber mais sobre aquele recurso ou para enviar dados específicos para ele. E ele também é responsável por fazer a notificação dos recursos dentro da plataforma. A gente tem também o Data Collector. O Data Collector ele vai armazenar dados dos sensores, né, e dessa forma ele vai permitir você consultar esses dados no futuro. A gente tem também o Resource Discoverer. Ele é o responsável por ajudar na descoberta de recursos que eventualmente a pessoa que está utilizando não conheça, né? E ele faz isso através de filtros. Por exemplo, você pode buscar pela localização onde esses recursos estão, ou pelo tipo de capacidade que ele tem, ou ainda por faixas de valores para uma dada capacidade. A gente tem também o Actuator Controller. Ele é responsável pelas atuações dentro da plataforma, né? Então, para determinados recursos que têm essa capacidade de receber comandos, né, você pode registrar um webhook para receber esses dados de atuação e tendo o registro desse webhook dentro do sistema, a Intercity vai enviar os comandos de controle, né? O Actuator também faz um registro das atuações que ocorreram para possibilitar uma futura auditoria quando necessário. E a gente tem também o Data Processor. O Data Processor é responsável pela parte de análise de dados, né? Ele tem a capacidade de fazer o processamento distribuído em clusters e ele usa para isso o Apache Spark, né? Então é possível você fazer diversas análises aí usando técnicas de estatística, IA, para fazer análise dos seus dados. O Data Processor fornece também uma interface web para facilitar o uso. Pessoas que eventualmente não conheçam tanto de Apache Spark podem fazer o uso dos recursos do Data Processor de uma forma mais fácil usando a interface web. E também temos o Resource Viewer, né? Ele é o responsável por apresentar visualizações dos dados, aí, especialmente gráficos, né? Ou informações em mapa, mostrando onde estão os recursos, por exemplo. Tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo, né, completo de uso da Intercity. Então, vamos imaginar assim que esse exemplo aqui foi desenvolvido um aplicativo chamado Smart Parking. O que o Smart Parking faz?
Imagina que a cidade tem, nas suas vagas públicas, ela tem sensores que simplesmente dizem se a vaga está livre ou se está ocupada. Né? Esses dados são então enviados para a Intercity, né? Ficam armazenados lá e aí alguém, um desenvolvedor, um órgão público que tenha interesse, pode usar esses dados para construir um aplicativo desse tipo. Então, imagina que você vai, como que um motorista teria esse aplicativo no seu celular e ele poderia, a partir da localização do GPS daquele celular, indicar qual é a vaga mais próxima dele que está livre quando ele quiser estacionar. Então essa é uma das N possibilidades aí de trabalhar com dados dentro da Intercity. Tá? Bom, a Intercity usa várias tecnologias aí para ser construída, né? Então o framework Rails, por exemplo, os bancos de dados MongoDB, PostgreSQL, os microserviços são containerizados aí usando Docker e usando o Docker Swarm para fazer a coordenação desses containers, né? A gente faz uso também da API Kong, né, para fazer o registro e o balanceamento de carga dos serviços registrados na plataforma. Para comunicação assíncrona, a gente usa o RabbitMQ. Tem o Nginx, que é o servidor web, o proxy, né? E a gente tem o Redis, que faz o gerenciamento de cache da plataforma, das requisições que são feitas para a plataforma. Tá. Bom, aqui a gente vê o endereço do repositório da Intercity. Como eu disse antes, a Intercity é de código aberto e a gente gosta muito sempre de contar com contribuições. Então, por favor, sintam-se à vontade para serem desenvolvedores aí, contribuidores da plataforma. Tá? Esse é o endereço da nossa instância de teste da Intercity. Nesse endereço você vai achar mais exemplos de requisições de como usar a plataforma, né, para cada um dos microserviços. E agora eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui de como é o fluxo aí de construção para envio de dados e requisições dentro da Intercity. Então, para criar uma capacidade, a Intercity recebe os dados em formato JSON, né? Então, imagina que a gente está criando aqui uma capacidade de temperatura que tem esse mesmo nome, né? E a descrição indica o tipo de informação que ela vai receber. Então, nesse caso, graus Celsius, ela vai receber dados inteiros. Né? Tendo a capacidade, você pode criar os recursos. Né? Então, nesse exemplo, a gente está criando um termômetro, o termômetro 1, e quais capacidades ele tem de dados. Né? Ele recebe aí, ele pode enviar dados de temperatura e umidade. Né? Além disso, ele tem a localização e tem também o intervalo aqui de envio de dados em segundos, né? 10 em 10 segundos. Esse é o formato que a gente usa para receber dados então dos recursos. Então também o formato JSON, onde aqui a gente está enviando a temperatura e a umidade num certo instante de tempo. Né? Esse é o formato de envio dos dados para a plataforma. E como que a gente faz as requisições dentro do Intercity? Né? Para capacidades, por exemplo, para adicionar uma capacidade, a gente está usando curl aqui. Essa é a sintaxe do curl para fazer o envio dos dados, né? Para fazer o post via HTTP para a plataforma. Aqui a gente está passando aquele arquivo, né, temperatura, que tem a descrição, que é o JSON, né, que tem a descrição dessa capacidade, e a gente vai passar para o endpoint aqui da plataforma, que fica em /catalog /capabilities, e aqui depois desse pipe aqui, simplesmente a gente tem uma formatação para que o retorno da confirmação desses dados da plataforma venha num formato JSON legal, assim, quando a gente tiver o correto, né, quando a gente tiver
lá enviando via linha de comando, né? Para não vir tudo truncado. E para obter todas as capacidades disponíveis na plataforma, esse aqui é o comando, né? Esse é o endpoint que a gente vai consultar. Tá? E para fazer uma atualização aqui dos dados, né? Então, supondo que eu quero mudar a descrição daquela capacidade que a gente enviou, né? A sintaxe é essa aqui, né? A gente está usando put. Aqui a gente está mudando lá de inteiro para float, né? E aqui, em vez de passar o arquivo, eu estou passando direto a string do JSON, né? Enviando para a plataforma, né? Eu estou enviando lá para o cataloger, né? Para o Resource Cataloger. Tá? E os recursos, né? Para adicionar um recurso, é muito parecido aqui, né? A gente vai fazer um post passando o arquivo que tem o recurso para a plataforma. Quando a plataforma receber, ela vai enviar para a gente o ID, o identificador daquele recurso específico, né? Para a gente posteriormente conseguir fazer o envio de dados ou atualizar aquele recurso. Tá? E para obter todos os recursos, a gente vai usar esse comando aqui. A gente vai lá no Resource Cataloger, pede os recursos, ele vai trazer todos os recursos para a gente. Né? Quando for para obter, você quer saber sobre um recurso específico, né? Você passa então o ID aqui no caminho para obter especificamente ele. Para atualização é o mesmo procedimento, né? Você vai enviar os dados e passar especificamente o ID. Aqui. E como é que você faz para enviar dados ali dos recursos, né? Então, da mesma forma, você vai fazer um post, e você pode passar ou o arquivo JSON, que tem os dados medidos ali daquele recurso, ou você poderia passar a string JSON aqui direto, né? E aí você vai passar para o Resource Adapter, indicando qual é o ID, aqueles determinados dados, né? E você pode consultar todos os dados que estão disponíveis ou para todos os recursos da plataforma ou especificamente para aquele recurso do seu interesse, né? Além disso, como eu comentei antes, a gente tem o Resource Discoverer e ele você pode, por exemplo, descobrir os recursos que têm uma determinada capacidade, nesse caso, capacidade de temperatura. Né? Ou você pode descobrir pelo local onde um local de interesse, você quer saber quais recursos estão naquele local. Então aí você passa o lat, o long, né? A latitude e longitude e o raio que você quer abranger nesse retorno. Bom, então eu vou mostrar agora um exemplo de uso da plataforma. Vou mostrar aqui na linha de comando, né? Aqui a gente vai cadastrar na plataforma uma capacidade de ruído, né, medida em decibéis. Tá, então a gente tem aqui, a gente está enviando para a nossa instância Playground, né, essa capacidade de ruído medida em decibéis. Certo? Quando você fizer a submissão, ele vai retornar aqui para você, simplesmente dizendo que deu certo, o tempo gasto, e está lá registrado agora a nossa capacidade. Tá? E como que eu consulto as capacidades, então? Né? Eu vou passar essa requisição aqui para a plataforma e olha lá, aquele que a gente acabou de cadastrar está aqui. A gente tem várias outras capacidades cadastradas já na plataforma. E como é que a gente faz então para registrar
um recurso que vai usar essa capacidade, né? A gente vai registrar aqui, nesse caso, um microfone, né, que tem a capacidade de ruído, né? Poderia ter várias outras capacidades aqui. Ele tem uma localização também, e a gente está passando a URL dele aqui. Então, para o adapter, a gente vai fazer o envio. Aí, ok, ele deu certo, retorna o tempo aqui gasto, né, no processo, e retornou o nosso ID de interesse aqui, né? Esse é o ID que a gente vai usar para enviar dados ou para fazer modificações nesse recurso, né? Eu vou anotar ele aqui para facilitar as nossas próximas consultas aí. Tá? E como é que eu vejo todos os recursos que estão disponíveis na plataforma? A gente tem vários recursos cadastrados lá, então já tem até outros recursos que medem temperatura também, né? Mais esse recurso que a gente incluiu agora. Certo? Então eu vou pegar esse ID. Os próximos passos vão exigir que eu passe o ID também. Então, agora a gente vai postar dados para o nosso microfone, né? Então, estou passando aqui um ruído de 5.3 decibéis, né, num certo instante de tempo para a plataforma, incluindo o ID. Então, ok, ele registrou e está lá os nossos dados do recurso fazem parte da plataforma agora. E aí eu posso consultar, retornar todos os dados que foram enviados para aquele recurso específico. Então aqui a gente está vendo o envio que a gente acabou de fazer para aquele recurso microfone, né? Então o microfone ele só tem um dado por enquanto, e essa medição aqui que foi feita. Certo. E por último aqui eu vou mostrar como descobrir os recursos disponíveis aqui. Então nesse caso eu vou descobrir os dispositivos que têm a capacidade do tipo ruído. Então ele vai retornar para mim exatamente aquele recurso que a gente acabou de cadastrar e enviar dados, né? Então aqui ele tem toda a descrição daquele recurso. Certo? É um pequeno exemplo de uso. Tem muitas outras possibilidades de fazer uso. Sugiro fazer a consulta então lá da nossa API, do Playground. Lá vai ter uma descrição da API completa, né, para cada microserviço e o que pode ser feito com ele. Tá certo? Então, era isso. Muito obrigado. Caso tenham dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato comigo aqui. Tá bom? Obrigado e até a próxima.